Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vocês estão me ouvindo bem? Kátia, Ricardo, Andréia, Glauci, Tânia. Vocês estão me ouvindo? Está tudo certo? Se puder alguém me sinalizar no chat. Oi, Andréia, tudo certo? E aí, Glauci? Show. Dá um tempinho só para o pessoal entrar. Vou pedir para a Jazz avisar lá no grupo e a gente já começa. E aí, beleza? Bora lá? Aprender a contar história para vender advocacia. Me fala aí de onde vocês estão falando. Eu acho que eu conversei com uma galera na consultoria individual. E aí? Bora lá? RJ, sou do RJ também. Estou em BH vai fazer 6 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. Show. Ó, tem dois jeitos de vocês mandarem mensagem para mim. Um é mandando no chat direto, né, aberto, e tem a opção de mandar privado também. Quem quiser fazer alguma pergunta e, sei lá, não se sentir à vontade para fazer o grupo, pode mandar no privado, que eu estou de olho aqui. Beleza? Bora lá? Alguém vai ligar a câmera? Será? Para eu ficar, tipo, olhando no olho? Não é obrigatório, não, mas é bom. Eu sinto vocês melhor quando vocês estão com a câmera ligada. Bora lá. Primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: quem não me segue, né, no Instagram, tá aí o meu arroba, me segue, que é top. Antes eu falava assim, não, não precisa me seguir porque eu não gero conteúdo, mas agora eu estou focadão em produzir conteúdo, principalmente a parte das caixinhas, tá? As caixinhas de perguntas é onde eu entrego ouro.
Então, vocês acompanharem lá no Instagram, @FlávioBurgley. Vocês vão ver que eu direto abro caixinha e eu respondo de forma completa, né, sempre que eu sei responder. Tem pergunta que, se eu não souber, eu vou dizer, eu vou buscar alguma fonte, beleza? Geralmente, os temas que eu abro para pergunta, as perguntas vêm bem dentro do tema, e isso me ajuda, né? Porque quando eu abro um tema específico é porque eu domino o mesmo. Show? Sejam bem-vindos. Está oficialmente iniciada a nossa Masterclass Storytelling para Advogados. Ô, Carol, maravilhosa! Isso aí que entrou e está com a câmera ligada é a Carol Costa, minha esposa, né? Minha parceira, minha sócia, é estrategista, top demais, mentora também. Minha mentora, minha primeira mentora, né, no marketing. A Carol está fazendo aniversário hoje, né? Então sintam-se em uma comemoração, né? Uma celebração. A gente está celebrando a vida da Carol e eu preciso honrar a Carol demais, né? Porque a Carol olhou para mim no momento que eu estava muito mal, né? Eu estava no interior do Rio de Janeiro. Quem é meu aluno já conhece essa história, né? Ou uma parte dela. E a Carol falou, cara, o que tu está fazendo aí? Eu estava trabalhando de pedreiro, servente de pedreiro, né? No interior, depois de ter tido equipe com mais de 30 pessoas no ramo de eventos, ser super popular na noite carioca, eu dei uma desandada na minha vida, fiquei em depressão, fui parar nesse lugar. Eu tenho gratidão por essa fase, tá, da minha vida. E aí a Carol entrou em contato comigo. Ela é minha ex-namorada, né, de muitos anos atrás. E falou, cara, o que que tu tá fazendo aí, cara? Isso tem 6 anos, né? Ela falou assim, cara, tem um negócio aqui que, se tu estudar, tu vai se destacar. Esse negócio era copywriting, né? Escrita influente, persuasiva. Ela falou, vem cá que eu estou precisando de ajuda na minha agência. Eu estou com 2 empresas e a agência tem potencial, mas está meio parada. Eu vim para BH achando que eu ia ajudar a Carol. E aí ela que me ajudou, né? Me tirou daquele lugar horrível que eu estava e me mostrou a copy, né? O processo copywriting. Eu falei, cara, essa parada aqui, se eu entender o que os professores estão falando, eu tenho certeza que eu vou me dar bem. E aí, no começo eu não entendia muita coisa, o professor que eu estudava, o mentor, ele falava muito rápido, fala, né? Até hoje ele é no 2.0, a velocidade dele, mas com o tempo eu me adaptei, né? Saí da depressão e hoje eu atendo vários players gigantes, né, do mercado, assim, de 2 anos para cá, através do convite de um desses players, eu e a Carol, a gente acabou se conectando com os advogados, e era um nicho que eu nunca tinha prestado atenção, assim, principalmente nas dificuldades, né, encontradas pelos advogados na parte de vendas, na parte da OAB, né? Hoje em dia, eu falo que a OAB é a nossa amiga, né? A gente recebeu recentemente alguns convites para palestrar em eventos da ordem, para poder mostrar para os advogados que é possível vender sem quebrar as regras de publicidade, é possível vender bem. Quem é nosso mentorado, nossos alunos, nossos clientes de prestação de serviço, estão aí que não deixam a gente mentir. A virada, ela acontece quando o advogado entende que a, a ordem dos advogados está lá para fiscalizar, né? Mas geralmente quem denuncia, até hoje eu só vi um problema assim com um aluno nosso, que foi um concorrente dele que denunciou ele, sabe, para a ordem. E mesmo assim ele não estava infringindo nenhuma regra, eles notificaram ele, mas não tinha nada de errado. Ele falou, não estou fazendo nada de errado. Então, e teve um outro caso que é o de um advogado que a gente tem conexão assim, porque ele é atendido por um parceiro nosso, que aí ele deu uma viajada também, começou a postar uns vídeos na BMW,
e tal. Acho que ele não conseguiu pagar as parcelas da BMW, aí começou a falar de desconto e tal, aí a ordem foi lá e vetou ele tomou um gancho. Tá? Então, essa é parte da minha história, né? Eu não podia começar a falar de storytelling sem contar pelo menos um pedaço da minha história e dizer que eu honro a vida dessa mulher que está aí, né? A Carol Costa, minha tudo, né? Top demais. Bora lá. Então, ó, já falei para vocês me seguirem, me seguem quando estiver avançando no conteúdo. Fez sentido para você? Deu um insight? Pô, me marca nos stories, beleza? Tem a Carol também, pode marcar ela também está nesse processo comigo. Então, vamos avançar. Eu quero saber o seguinte, de vocês que estão aqui, né? Todos vocês estão aqui, a não ser quem foi convidado por algum outro advogado, é, chegaram até a gente através de uma ação que foi um e-book chamado Storytelling para Advogados. Coloca aqui no chat para mim quem tem o e-book, né? E quem tem e leu, tá? Que aí, se não tiver, se alguns não tiverem recebido, ou sei lá, não achou no e-mail, ou veio por convite de alguém, a gente manda lá no grupo. Eu quero saber se tem alguém aqui que leu. Leu o e-book? Já foi? Beleza, ó. Vamos lá. Vamos começar pelas necessidades da criança interior. O que a maioria de vocês conhece como gatilhos mentais tem origem na experiência da primeira e da segunda infância, certo? Ó, se tiverem dúvida, pode perguntar. Manda no chat aqui, não fica com medo de perguntar, não. Para vocês poderem aproveitar bem o conteúdo, beleza? E aí eu já vou respondendo da melhor forma. Ó, quando nós somos crianças, nós temos um impulso natural, né? Um instinto do ser humano na formação, certo? Coisas ligadas a amor, pertencimento, diversão, segurança, tudo isso a gente transforma em gatilhos mentais que servem para conduzir os adultos no processo de venda, nas campanhas, certo? Na Na publicidade, os gatilhos mentais são usados, principalmente agora no marketing, né, digital e tal, são usados de maneira imprudente. Existem ofertas que são muito forçadas, né? E uma das coisas que assim despertou muito a minha paixão por trabalhar com advogados foi justamente porque, por causa das regras de publicidade, a gente não pode usar esse tipo de elemento forçado. Então, conectou direto com a nossa ideologia, com o nosso método, que não gosta, né, a gente não gosta de usar gatilho mental, pelo menos de maneira forçada. Porém, a gente tem a consciência e a maturidade de se comunicar com essas necessidades da criança interior. O pertencimento, por exemplo, que é uma necessidade da criança interior, que a gente usa muito no início da advocacia, está ligado a coisas como o amigo me convidou para a festinha dele, a minha amiga me convidou para dormir na casa dela, eu fui homenageado na escola, ganhei uma estrelinha, fui o primeiro a ser escolhido para o time de futebol, ou fui escolhido para o time dos melhores. Tudo isso é a criancinha dizendo eu faço parte de alguma coisa. A gente leva isso para a vida adulta. A diversão, o amor, a segurança. Ó, advogado vende muito por pertencimento e vende muito por segurança também. Tá? A segurança é um dos elementos mais fortes, tá? Nessa base da venda da advocacia. A gente vai ver como usar isso na parte do storytelling. Beleza? Alguma dúvida até aqui? A criancinha que a gente tem aqui, ó, ela está viva, beleza? Ó, vamos lá. Beleza, então,
Tá. Carol, depois você me sinaliza sobre os comentários, se tiver no chat e tal. Eu vou vendo os privados aqui e você vai me sinalizando, por favor. Beleza? Eu tenho é Tita, né? Tita, tamo junto. Tamo junto. Fica aí que você vai ver. Top. A gente vai falar daqui a pouco sobre mentalidade, vai dar uma destravada em você também. Ó, vamos lá. Então, se tiver dúvida, pergunta. Ó, dor, desejo e objeção. Para começar a falar sobre venda, sobre storytelling, né, a gente precisa entender que o ser humano adulto ele é movido pela criança interior. Beleza? Até aí, ok. Outra coisa que vem logo em seguida. Se você não sabe qual é a dor, o desejo e a objeção do teu alvo, vai ficar mais difícil vender. Você vai fazer campanha, vai anunciar no Google, vai fazer vídeo no Instagram, vai impulsionar, vai chegar a várias pessoas. Porém, se você não identificar qual é a dor, o desejo e a objeção do teu alvo, vai ficar mais difícil trabalhar. Alguém aqui consegue me falar se conhece isso? Qual que é a dor, o desejo, a objeção do seu público? Manda para mim no chat, se quiser falar também, pode falar. Eu faço uma sequência contando um caso de sucesso de um cliente. Aí, top. É isso aí. Dá para fazer essa mesma estratégia, Carlos Alberto. Dá para fazer em todos. Rapaz, eu não entendi o que está acontecendo aqui. É, André. Ó, vamos lá. A gente tem uma. A gente nasce, quando a gente nasce, o ser humano, já nasce mudando a história dos nossos pais, né? Pode ser para melhor, para pior, depende da situação, né? E começa a nossa história. Uma sequência de histórias que formam uma história gigante. Nessa jornada, coisas que a gente aprende, que a gente vê, experiências que a gente vivencia, causam em nós dores, estimulam o desejo e provocam barreiras, que são as nossas objeções. Os nossos clientes são exatamente assim. Existem dois tipos de dores, dois tipos de desejo e dois tipos de objeção. A dor evidente, ela é aquela que, num primeiro momento, a gente responde sem problemas. Vamos lá. Advocacia. Divórcio. Né? Vamos falar de divórcio, é um tema bem forte, assim, emocionalmente. Né? Divórcio. A dor evidente é, cara, não aguento, não gosto mais, não quero mais, me faz mal, relacionamento ruim. Beleza? Essa é a dor evidente. Não quer dizer que a dor evidente é fraca, tá? A dor evidente pode ser forte. Dor oculta. A pessoa quer uma nova vida. Ela está presa numa vida que não faz parte da mesma emoção que fez com que ela se juntasse com aquela pessoa. Tá, eu estou falando dos casos gerais, tá? Da maioria. Obviamente, tem casos que são fora da caixa, fora da curva. E aí, tudo bem, a gente pode analisar cada caso individualmente. Mas, num contexto geral, as pessoas se juntam por um interesse emocional positivo. E elas se separam por uma coisa que é completamente contrária. Descobre que se meteu numa furada, descobre uma traição, simplesmente para de amar aquela pessoa, para de gostar, ou ama, mas o relacionamento é tóxico, não faz bem, vai se separar, certo? A motivação da separação maior está ligada a estar preso numa vida que não quer mais. O divórcio é a materialização da separação, a oficialização desse processo. Eu quero legalmente, espiritualmente, emocionalmente estar desvinculado dessa pessoa, certo? Então, pegou dor evidente, coisas que eu falo com facilidade. Dor oculta, coisas que eu falo com mais dificuldade. Tem que mexer um pouquinho.
Por que nas campanhas de divórcio que a gente escreve aqui e dos nossos alunos, a gente tem muito resultado quando a gente fala sobre vida nova? Porque é uma dor estar preso na vida que está atual. Quando a gente consegue, ó, pega essa que é muito boa. Vamos lá. Se eu conseguir colocar o meu cliente, meu alvo, perfil de pessoa para quem eu quero vender, meu serviço, para imaginar como seria a vida dele com aquele problema durante mais um período de tempo, tipo 1 ano. Vamos lá, você que agora está com dificuldade de vender a sua advocacia na proporção que você gostaria, certo? Você está ou pagando conta, ou sobrando pouco dinheiro, ou, enfim, se estiver investindo em alguma coisa, ou tiver investido recentemente, tiver tido alguma perda, pode ser que esteja também no vermelho, não sei qual é o teu caso. Esse caso está te incomodando agora? Imagina se você continuar nessa situação, não fizer nada para sair dele. Como é que você vai estar daqui a 1 ano? Eu quero que você imagine, por favor, para que você faça o exercício que você vai fazer com o teu cliente. Vai lá daqui a 1 ano, pega esse problema e carrega ele durante mais 1 ano. Conseguiu visualizar? Essa é a tua visão do inferno, de 1 ano. Beleza? Essa palavra é ruim, eu não gosto de falar, mas é a única que encaixa e fica bem claro, bem nítido. Beleza? Se você conseguir colocar o teu cliente na visão do inferno, ele vai querer sair de lá muito rápido, tá? E aí que a gente vem para a parte do desejo, que é o alívio total da dor, é saciar o seu desejo, certo? Então eu vou chegar e vou falar para o meu cliente, minha cliente, advogada, dizer assim, ó, esse problema que você está passando agora, referente à dificuldade de vender teu serviço, ele pode ser solucionado. O que você precisa fazer? Precisa aprender a se comunicar, precisa ter uma estratégia de qualificação de lead para que você traga pessoas para entrar em contato contigo já prontas para comprar. Precisa de uma boa segmentação dos teus anúncios. Precisa de uma orientação de uma pessoa de fora para olhar o teu negócio de advocacia e falar, cara, está errando aqui. Precisa testar e validar novas abordagens. Precisa aprender a contar história. Beleza? Se você fizer tudo isso, eu vou te levar para o momento de venda que você deseja. E aí, em vez de daqui a 1 ano, você está naquela situação que você imaginou, talvez você esteja num lugar onde você sequer sonhou que poderia chegar com a advocacia. Beleza? Dor, dor, visão do inferno. Desejo, paraíso. Objeção. Pode ser que você tenha alguma objeção, eu não acredito no que eu estou dizendo. E aí eu vou te dizer, ó, através de uma história, eu vou te dizer, existem advogados aqui, clientes nossos, alunos nossos, que estavam com esse mesmo problema que você. Muito semelhante, inclusive, com o teu caso. Era da mesma área. O que eu fiz foi o seguinte. Coloquei ele dentro de um programa de mentoria. Depois que acabou a mentoria, eu dei um bônus para ele de prestação de serviço. Ele implementou e hoje ele tem resultados acima da média. Inclusive, hoje ele vive muito bem com o lucro que ele tem de parcerias com nichos que ele nem atende. Pegou? Objeção. Eu estou quebrando uma objeção. Eu estou falando que é lucrativo, que vai dar certo, que outras pessoas fizeram. Existem várias maneiras de quebrar objeção. A gente vai falar já já sobre algumas delas relacionadas à história. Pegou? Alguém tem alguma dúvida sobre o que é dor, desejo e objeção? A objeção, o desejo, assim como a dor, tem o desejo evidente e o desejo oculto. Eu gosto de usar esse exemplo porque ele é bem nítido assim. A pessoa que me contrata quer ganhar mais dinheiro. Natural, vai contratar um copywriter, um storyteller, um mentor para ganhar mais dinheiro. O advogado que me contrata, ele quer mais grana, certo? Quer posicionamento, dinheiro, reconhecimento, etc. Isso é o que ele quer superficialmente. O desejo oculto dele cara, ele quer ter uma vida muito melhor no relacionamento com a esposa, ou a mulher com o marido, ou para os solteiros,
divorciados, viúvos, quer encontrar um grande amor e quer estar bem para isso. Porque o ser humano quer três coisas. Se você não quiser, você é uma exceção, tá? Riqueza, saúde e relacionamento. E geralmente ele quer riqueza e saúde para ter um relacionamento, tá? É quase 100% dos casos. Se você não se enquadra ou conhece alguém que não se enquadra, é uma exceção. Beleza? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Um de cada vez? Beleza? Show? Vamos lá. Professor, Pode falar. é o seguinte, a maior objeção que eu tenho no meu nicho é direito de família, certo? Oi? Cara, eu tô te E ouvindo muito baixo. Peraí. o meu nicho, Pode falar. Doutor, não estou te ouvindo. Carlos Alberto, será que ele está aí ainda? E aí, doutor André? Tudo bem? Você está bem? André Martins. E aí, beleza? Eu sempre vou interagir mais com quem abrir a câmera, senão eu fico meio falando com as letras aqui. Bom, acho que o doutor Carlos Alberto caiu, não? Beleza, quando ele voltar, ele me pergunta que eu estou aqui. Tá, então até agora nenhuma dúvida, né? Vamos lá. Ó, a poderosa dualidade. História precisa ter dualidade, tá? Lembra que eu falei da visão, ó, a visão do inferno e a visão do paraíso, a dor e o desejo é uma dualidade, beleza? Eu levo a pessoa para lá e eu trago ela de volta, dualidade. Como vai ser se ela não tiver o meu serviço, beleza? É uma situação, é uma pessoa. Como vai ser se ela tiver o meu acompanhamento, a minha orientação? Outra pessoa. Uma pessoa que está sofrendo e uma pessoa que está feliz. Beleza? Dualidade. Na advocacia, a gente usa muito a dualidade para dizer assim: prova científica, vamos lá. Eu já vou falar sobre a diferença da científica, da social. Prova científica. Eu vou pegar um dado. Isso funciona muito bem em alguns nichos da advocacia. Os que são menos emocionais. Tipo, criminalista, que é, por exemplo, crime contra a honra. É, vamos lá, previdencialista, que é a parte burocrática da aposentadoria. Tem muito emocional ali, mas dá para entrar com uma prova científica. As pessoas com mais idade, elas precisam de dados concretos, os mais céticos precisam de dados concretos, beleza? As pessoas de mais idade, com um ar de desconfiança, precisam de dados científicos. Eu vou trazer uma pesquisa. De acordo com um estudo feito recentemente na instituição X, tivemos, tivemos o relato de 2.000 pessoas sobre o tema Y. 90% delas deram a opinião tal. Eu vou dizer para as pessoas, ó, olha o que eles estão achando sobre esse assunto. Beleza? É uma prova científica. Outra prova científica é, com a chegada da pandemia, não sei quantos por cento dos casais se separaram. Entendeu? Aumentou a demanda disso, daquilo. Dessa porcentagem grande, mais da metade teve problemas ao tentar solucionar, ao tentar executar a separação, o divórcio, sem o auxílio de um advogado. Eu estou dizendo para a pessoa o seguinte: existem dois caminhos que você pode seguir. Existem duas pessoas que você pode ser. Uma que vai fazer isso aqui sozinha e tem grande chance de se ferrar. Outra, você vai ter o auxílio de um advogado, que é o mais recomendado e o mais indicado. Beleza? Dualidade. Eu vou dizer para ele, ó, tem um caminho para você ir sozinho, que você não vai gostar, e tem um caminho para você ir com um advogado especialista.
Porque a ordem dos advogados, ela não te impede de fazer isso, de dar informação, de dizer, você precisa de um advogado especialista. É recomendado que você tenha um advogado especialista nessa área para resolver o teu problema. Qual que é qual que é a base disso, né? A pessoa, ela olha para a situação. Como você diz assim, ó, eu já vi muito disso aqui, né? A gente está num momento aqui de usar muito storytelling para WhatsApp, né? Para atendimento no WhatsApp. Como que a gente usa isso? A gente tem um cliente aqui, tem um advogado, um escritório que está crescendo com velocidade depois que a gente começou a aplicar duas estratégias. As duas são com história, tá? Uma é a pessoa entra em contato pelo WhatsApp. Eu estou entregando agora é ouro, tá? Só entrego dentro de mentoria isso aqui. A pessoa entra em contato no WhatsApp. A maioria dos advogados não gosta de receber contato de dúvida, certo? Só que eles vão chegar, não adianta, a pessoa está pesquisando, entendeu? Ela, muitas vezes, ela prefere, dependendo da personalidade predominante dessa pessoa, ela vai preferir entrar, clicar no botão de WhatsApp e fazer uma pergunta do que ler um artigo sobre isso, entendeu? Ela não tem problema se ela acha que, enfim, se ela acha que vai conseguir isso gratuitamente com você no WhatsApp. O que a gente fez? Em vez de a gente ir contra a maré, eu falei assim, cara, vamos fazer um teste. A pessoa entrou em contato, os advogados estão, a maioria, estão dizendo, cara, é um saco receber contato de dúvida, contato de curiosidade. Só que, preste atenção, a pessoa vem, vamos dar o exemplo do Google, tá? A pessoa vem do Google, ela está pesquisando por aquele assunto. É mais fácil você pegar ela, tratar ela com estratégia, do que você dispensar ela. Você já pagou pelo lead, ele já está lá no teu WhatsApp. Ah, Flávio, mas o meu tempo, cara, vai colher alguma coisa, algum fruto daí. Presta atenção. Contou a história. Lembra que não pode mentir, tá? Quer dizer, poder pode. Se você quiser mentir, pode, mas não deve mentir, porque as palavras, elas têm uma energia. E quando você conta uma mentira, pode ser que a outra pessoa acredite. Mas não, estou te falando, na maioria dos casos que eu vejo aqui, a pessoa mente e a outra lá vai sentir. Ela vai optar por ter principalmente advogado, tá? Então, por que eu estou falando isso? Estou falando que vocês vão ficar mentindo para os outros, não. Estou falando porque, nesse caso aqui, se você não tiver um case, uma história, você vai ter que optar por outra estratégia. Então, vamos supor que a pessoa entrou em contato trabalhista, está lá com problema de trabalho, hora extra, não foi pago, enfim. Ela vai contar a história dela, você vai deixar ela contar a história dela. Você vai buscar na tua mente, na tua lembrança, nos teus relatórios. É importante fazer isso também, tá? Ter relatórios de venda. Você vai buscar informações no teu operacional para dizer o seguinte: no último ano, nos últimos 12 meses, a gente atendeu 10 casos como o teu. Em 100% deles, a gente teve êxito. Presta atenção. A OAB não deixa você dizer, garantir que vai ter êxito. E nem pode, né? Mesmo se a OAB não deixar, você não pode garantir. Então, os advogados não podem dizer, eu garanto que você vai ter resultado. Certo? Mas você pode dizer, se for verdade, que os últimos 5 casos que você atendeu, nos últimos X meses, você teve êxito. Sabe por quê? Porque eu fiz isso aqui, ó. Primeiro, eu colhi as provas. Segundo, eu conversei com testemunha. Terceiro, né? Enfim, processo que você usa para ganhar suas causas, para vencer, que você usou nesses casos. Você vai dizer para ele o que você fez, mas não como fazer. Beleza? Nessa hora aqui, a pessoa do outro lado vai dizer para si mesma, cara, tem o subconsciente dela vai dizer, tem um lugar que eu posso ir que é seguro. Lembra da criança interior? É segurança. Ela vai falar, cara, dá para ir, dá para ir com esse cara porque ele sabe o caminho. Ele já levou outras pessoas. É com ele que eu vou. A gente aumentou muito as vendas desse escritório que a gente está ajudando aí. Tem 6 meses que a gente está com eles.
muito, mas fechou muito negócio, entendeu? É um trabalho que começou bem devagar, assim, ele entrou numa mentoria com a gente, numa mentoria de 4 semanas, depois avançou para uma mentoria individual, e aí a gente foi para dentro do time dele para treinar a equipe, né? Isso já tem algum tempo, assim, mas de 6 meses para cá, engatou. Quando a gente deu mentoria para o pessoal da equipe dele, engatou. E agora a gente presta serviço, porque ele atende várias áreas em parceria, mas ele foi muito bem sucedido, porque implementou exatamente o que a gente orientou. História para WhatsApp. Outra história, vamos lá. Ele atende previdencialista, né? Ele é advogado previdencialista. E aí ele pegou e falou assim, cara, a gente está com pouca conversão na consultoria, consulta grátis. Faz uma consulta e tal. Cara, faz o seguinte, é o quê? É para mãe de autista. Eu falei, cara, quem faz a consultar, em alguns casos eu, mas a maioria é um advogado do meu time. Aí eu falei, aí eu cheguei, estava na reunião, né, no treinamento, eu falei, cara, e aí, o que você manja de autismo? Ah, eu sei. Aí falou algumas coisas assim, bem técnicas e tal. E aí eu falei assim, cara, não, isso não é suficiente. Você tem que. Vai para o YouTube, entendeu? Vídeo sobre autismo. Eu estou dando um exemplo do autista, mas isso é em todas as áreas, tá? Inclusive outras áreas que não são previdência. Vai para o vídeo sobre isso. Vê qual vídeo tem mais relevância. Olha os comentários. Primeiro você vai olhar os comentários se as pessoas estão validando o vídeo. Se elas estão agradecendo ou se elas estão descendo o pau na pessoa que fez o vídeo. Viu? Deu essa olhada na validação? Vai para o vídeo, assiste o vídeo. Fez sentido para você? Essa pessoa tem uma ideologia, essa do vídeo? Tem uma ideologia que você concorda, você aprova? Pronto. Agora você vai para os comentários de novo. E aí você vai perceber quais são as dores dessas pessoas. Beleza? Outro vídeo do YouTube. Vai pesquisar. Vai entender o que está acontecendo. Quando chegar na consulta, é outro nível de conexão com essa pessoa. Teve uma frase que eu orientei eles falarem. é, eu, eu, eu admiro muito né, as mães dos autistas, né, principalmente as que estão nesse processo, no luta, né, pelos direitos, contra a discriminação e etc. E aí, eu falei para ele, você vai falar uma frase para ela quando você sentir que quer falar isso, que cabe. Você vai dizer assim, ó, as mães, no geral, são mães são admiráveis, né? Mãe é um ser admirável, mas a mãe do autista é muito diferenciada. Né? Dedica a vida nessa luta. E você é uma delas, porque você está aqui lutando pelos direitos do seu filho. Tem que ser genuíno. Se não for genuíno, não dá para usar. Beleza? Storytelling para WhatsApp. Storytelling para consulta gratuita. Elementos de conexão. Pesquisa sobre o tema. Conta a história. Você vai contar a história, vai dizer assim, esses dias eu estava assistindo um vídeo de uma psicóloga, uma neuropsicóloga, que ela estava dizendo o seguinte, XYZ, está contando uma história. Fui ver os comentários, pô, é assim, dá gosto de ver. As pessoas, tem gente que muda a vida dos outros, né? Inclusive, se a senhora tiver um tempo, dá uma olhada nesse vídeo. Casa muito com o caso do teu filho. Mas aí a pessoa tem que ter um arsenal, entendeu? Por que ele está vendendo muito? Porque ele fez o que a gente falou para ele fazer. E está dando resultado. Tem até, quem quiser olhar, no meu Instagram tem ele lá falando sobre isso. Tá? Então, pegaram qualquer dualidade qual que é o cenário dessa pessoa agora e qual que é o cenário dela se ela tiver a tua ajuda. Coloca ela para sentir mais dor, leva ela lá daqui a um ano. Como que a senhora imagina que vai ser a tua vida, né, daqui até um ano, se você continuar com esse problema, se você continuar sem o benefício, se você continuar casada com esse cara, se você, enfim, pegaram? Beleza? Alguma dúvida sobre dualidade? E aí, doutora Paula? Tamo junto. Hoje eu conversei com uma mãe de autista também.
Tamo junto. Parabéns, viu? Vamos lá. Inputs e outputs. Falei um pouco disso agora, mas vou aprofundar, tá? Ó, o que a gente tem que... Para contar história, você tem que ter elemento. Não adianta você ter as histórias, tá? Você precisa de elementos. Nas mentorias aqui, treinamentos, eu indico alguns livros exatamente para poder treinar isso aí. Vamos lá. O ser humano é bom de história, naturalmente. Se eu pegar dois de vocês aí, colocar num lugar, você tá numa sala separada, fica aí conversando 5 minutos, alguma história vai sair. Então, por que você vai para a internet anunciar, fazer post, fazer stories, fazer live, sem contar história? Não tem como. O ser humano não se comunica sem história. A tua landing page, quem tem landing page, né, aí anunciando no Google, tem que ter uma história mínima, e se possível na abertura, beleza? Precisa de história. Ah, Flávio, eu não sou muito bom em história. Se você ficar comigo, eu vou te deixar muito bom em história. Muito bom. E uma coisa que tu vai fazer é pegar inputs para ter outputs. Certo? Eu conto uma história de 1 minuto e meio, que sempre que eu conto ela, eu faço uma venda. Eu conto ela no momento certo. É presencial, tá? 1 minuto e meio ela tem. Beleza? Sempre eu faço uma venda quando eu conto essa história. Flávio, mas dá para fazer anúncio? Dá. Vai dar resultado. Mas essa que eu conto, eu montei ela para o presencial. Beleza? Mas como que você... como que é o input de uma história? Por exemplo, para contar no presencial, para contar no anúncio. Eu não gosto de pegar input no meu concorrente. Eu não tenho concorrente nessa área, né? nesse nicho. Mas eu não gosto de pegar inputs, por exemplo, de um marqueteiro, de um copywriter, de um publicitário. Não, eu vou em outros lugares. A gente fez uma campanha para vender um treinamento de marketing jurídico, né? De um player que a gente atende, que o input que a gente pegou foi de um remédio, um anúncio de remédio de dor de cabeça de 1980, entendeu? E a gente transformou ele num criativo, certo? História. Eu vou ler um livro, né? Graciliano Ramos, enfim, um livro de história, um livro de narrativa. E aí eu vou pegar e falar, cara, esse jeito de contar é top. Porque tem história que começa no final. Uma coisa que eu digo para vocês já, para vocês pegarem esse input e gerar output. Quando for contar uma história triste, avisa que vai dar certo, tá? Eu vou chegar aqui, ó, eu estou com vocês aqui, eu estou dando aula, né? Eu sou mentor, sou copywriter, sou empresário, tenho uma mulher maravilhosa. Deu certo minha vida, né? Eu estou aqui dando aula e tal. Eu posso começar a contar a história de um jeito bem pesado, falar, cara, minha vida, eu estava em depressão, não sei o que e tal. Se eu tiver fazendo um anúncio para público frio, até para público quente, porque tem que tomar cuidado, tá? Eu vou começar a história dizendo assim: hoje os resultados que nós temos com advogados e advogadas no Brasil são resultados que a gente nem imaginou que ia conseguir. A gente se apaixonou por esse nicho. Isso é parte do que contribui para que os resultados sejam tão positivos. Eu vou te mostrar alguns depoimentos de advogados que estavam quase desistindo da advocacia, outros estavam trabalhando com outras coisas, e hoje tem escritórios que faturam muito dinheiro por ano. Mas quem me viu há 3 anos atrás, 4 anos atrás, não imaginou que eu ia estar nesse nicho e ia estar tão bem. Quem me viu há 6 anos atrás, trabalhando em serviço de pedreiro, não achou nem que eu ia sobreviver à depressão. Aí eu começo a contar a minha história triste. Vocês sentiram? Porque o ser humano está treinado para um final feliz. Porém, se você não tomar cuidado, você desconecta a pessoa no começo da sua história. Porque as pessoas não querem sofrer, a vida já é.
barulhada demais. Então, se eu começo a contar a história e parece que vai ter um final triste, ou eu deixo a outra pessoa na dúvida se vai dar ruim, a pessoa vai olhar e vai falar, cara, tem uma chance dessa pessoa olhar e falar, eu não quero mais ouvir. E mesmo que você esteja na frente dela, o ser humano consegue se desconectar assim, ó, tá? Com muita facilidade. Ele sai, fala, cara, não vou prestar atenção, vai usar esse tempo para pensar em outra coisa. Beleza? Inputs, comercial de televisão, sobre outra coisa, né? Sobre outro nicho, completamente diferente, se for possível. Uma história que você vê num documentário. Tudo isso vai te treinar para contar as tuas histórias e as histórias dos teus clientes. Pegaram? Show? Alguma dúvida? Deixa eu tirar vou tirar o compartilhamento de tela que eu quero ver uma coisa. E aí? Doutora Andréia, tudo bem? Beleza? Show. Tem uma galera, tá todo mundo com a câmera fechada. Todo mundo não, quase todo mundo, né? Com a câmera fechada. Doutora Keile. Keile Teixeira, você tá bem? Tudo bem? Top te ver aqui, viu? Boa. Beleza. Então tá, vamos lá. Vamos avançar. Cheguei aqui para ver se tinha mais alguém com a câmera ligada, para ver se eu via o rostinho de vocês. Carol Costa! Ó, bora lá. Tá. Então, eu estou aqui, inputs e outputs. Beleza. Histórias que vêm. Doutora Andréia, quer contar uma história? Conta uma história para a gente. Eu sou péssima de história. Na verdade, Conta uma história para a gente de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas se passar um pouquinho não tem problema não. Por exemplo, vamos lá, vou te ajudar. tá. Você trabalha em qual área? Trabalhista empresarial. Trabalhista empresarial. Como foi que você decidiu ser advogado? Eu já nasci advogada, eu vim de família de advogados, tipo cartório, mamãe é advogada, irmão é advogado, papai é advogado, todo mundo é advogado, eu não tive saída. Mas eu amo minha profissão, eu amo de paixão. Em verdade, eu tive uma súbita parada por um tempo, uma questão de saúde, e que fez eu me mexer, querer me mexer. Ainda que eu trabalhe numa área bastante tradicional, eu acho que toda essa modernidade, especialmente depois desse episódio de pandemia e tudo, as coisas elas se aceleraram muito, elas se modificaram muito, as relações elas se intensificaram de uma forma muito muito acelerada para a gente que estava já na advocacia tradicional, já naquela perspectiva de as coisas chegam, do que indique, e eu me sinto atropelada, né? E aí, uma das coisas que eu acho que é importante é a comunicação. Então, quando você fez a proposta do storytelling, né, do ato de comunicar, eu digo, eu tenho que me pegar nisso, porque eu não consigo mais, a nossa comunicação antiga não alcança mais Não. os novos meios, né? Sim. E aí estou correndo atrás. Legal, top. Ó, já vou te falar. Por exemplo, se você, na tua landing page ou no teu anúncio, no Instagram, no Facebook, no Google, né? Se a tua página, a tua comunicação disser o seguinte, eu venho de uma família de advogados. Eu não tinha escolha, eu tinha que ser advogado. E, por sorte minha, essa é a minha grande paixão. Só que em algum momento eu olhei para o cenário do mundo e falei, as coisas mudaram. Eu tinha dois caminhos para seguir. Um, ficar para trás, como a maioria dos advogados, que além de não conseguir clientes, tem muita dificuldade para conseguir resultado para os seus clientes, por causa do avanço tecnológico, ou avançar para uma realidade onde eu continuaria trabalhando, prosperando e ajudando muitas pessoas. O que você está dizendo na tua história para o subconsciente
do teu potencial cliente. Você está dizendo assim, ó, você tem duas escolhas. Ou você pega um advogado ultrapassado, ou você vem comigo, que estou junto com o futuro. Você está dizendo que você tem mais condição de gerar resultado para ele do que os outros. Contando uma história que demorou 30 segundos para eu contar. Pegaram? Esse é o poder da história. Precisa ter verdade, e tem verdade na tua história. Muitas vezes a dificuldade de vocês, da maioria de vocês, é não achar o ponto sobre como contar a história. Certo? A minha história, que é natural que uma pessoa como o André chegue para mim e fale assim, numa mentoria individual. Quando a gente começa a mentoria individual, ou a mentoria em grupo, quando eu mando o formulário, é natural que uma doutora chegue para mim e fale assim, mas a minha história não serve para vender. Aí ela vai e me conta essa história. Aí eu falo, tá vendo? Serve para vender. Lembra que o herói, para quem não leu o e-book ainda, né? O herói é o teu cliente. O advogado não pode contar a jornada do herói como se ele fosse herói. Mas ele pode dizer o seguinte: a minha missão é essa aqui, ó, ajudar as pessoas. Entendeu? É ter êxito. A minha missão é ter êxito nos processos onde eu estou envolvido. Eu dou meu sangue pelos casos que eu pego. Por quê? Aí você vai contar. Eu tenho uma advogada no nosso grupo aqui, mentorada. Ela é mentorada de copy, mentorada de desenvolvimento de produtos. Ela tem 42 anos de advocacia. Cadê ela? Não está aí, não. Ela sempre está com a gente. Ela tem 42 anos de advocacia. A história dela, como ela se tornou advogada de família, é que ela dormia num paiol. Os avós dela faziam coisas com ela e com o irmão mais novo dela, que hoje era motivo de ser preso. Talvez naquela época também fosse, mas hoje tem mais ênfase nessa parte. Isso despertou nela um desejo de fazer justiça. E ela se tornou advogada. Quando ela conta essa história, que dá para contar em um anúncio de 1 minuto, por exemplo, as pessoas olham e falam, cara, ela se importa com essa causa. Ela vai me ajudar nesse caso, porque não é só dinheiro, e ela cobra caro. Beleza? Pegaram? Como é que as histórias vendem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá. Se tiver alguma dúvida, manda aí. Me dá 1 minuto aí que eu vou pegar um negócio aqui. Beleza. Então tá, ó. Agora eu vou conversar com vocês sobre a parte prática, né? Como escrever e como contar. Já falei alguns pontos, tá? Você escreve uma história lembrando que o, o alvo é a pessoa que você quer que se sinta envolvida pela história. Então você vai usar elementos de conexão direta com essa pessoa, certo? Para você escrever uma história ou contar uma história que crie conexão imediata com o teu alvo, que quebre objeção, você precisa passar por todas essas jornadas que eu mostrei para vocês. Criança interior, dor, desejo e objeção, inputs e outputs. Não tem como fugir disso para ter um processo de qualidade na escrita. Beleza? Outra coisa que os advogados não podem. A gente falou o tempo aqui sobre OAB, né? O que a OAB deixa fazer, o que não está proibido, o que vocês podem fazer. Precisa eliminar o juridiquês da linguagem de vocês. Beleza? Vocês precisam tirar essa maneira de se comunicar técnica. E, ó, eu vou falar uma coisa que vai deixar alguns de vocês desconfortáveis. Tá? Vocês perdem muito dinheiro
quando usa a linguagem técnica. O ser humano, lembra da criança interior. A criança interior, ela não gosta de se sentir burra. Ela não gosta de se sentir achatada. Existem pessoas que usam essa técnica, técnica de achatamento. Certo? Os advogados fazem isso sem sentir, achata a outra pessoa. Esse dia eu estava conversando com um mentorado top, acabou de entrar na mentoria individual com a gente. Ele é top, cara, ele é um advogado incrível. Eu fui ver um anúncio dele, ele mostrou um anúncio dele, criminalista. Ele estava falando com pessoas que violaram a lei, certo? E ele estava falando de inadimplente, sei lá, nem lembro várias palavras. Eu falei, cara, só se for um preso político, que vai, isso é um político intelectual, que vai entender o que você está falando nesse anúncio, entendeu? Ah, não, aí eu falei, tu quer pegar quem nesse processo? Pô, aí ele falou, cara, pessoas cometendo crimes, né, de tráfico, essas coisas. Eu falei, cara, não tem como, é execução penal, enfim, outras áreas que ele atende. Essas pessoas não vão entender, familiar, enfim. Não, eu não estou, olha só, não estou dizendo que vocês precisam entrar com um linguajar que seja muito, sei lá, fora de contexto para a posição de vocês. Esse dia eu vi, em contrapartida, do outro extremo. Eu vi uma advogada falando muita gíria, palavrão, não sei. Isso aí também não conecta. A pessoa precisa se sentir segura, mas precisa ser uma linguagem acessível. Tá? Como que você faz para se comunicar com uma pessoa com uma linguagem acessível? Você vai imaginar quem tem vó viva, né? Ou quem tem um primo que mora em outro lugar, que não convive contigo, não sabe como é que é o teu trabalho, ele trabalha em outra coisa. Como que você conversa com ele, explicando o que você faz? É desse jeito que você tem que conversar nos teus anúncios, na tua página. As pessoas não estão procurando linguagem técnica. Os médicos também fazem isso, não são só vocês. Personal trainer faz isso também. O personal está lá com a pessoa lá, aí começa a falar o nome dos músculos, o nome das reações do corpo. Cara, a pessoa não quer saber disso, ela quer só malhar, quer ajuda para malhar. Certo? Pegaram? Comunicação acessível. Ó, eu tenho uma oportunidade para quem está aqui. Beleza? Eu vou abrir ela agora. E quem fechar hoje essa série de 4 treinamentos que eu vou apresentar agora, vai ganhar uma mentoria de bônus para fazer um funil. É uma mentoria, essa mentoria é separada da série de 4 treinamentos. Beleza? Ó, vai ganhar uma mentoria para construir um funil, que foi o mesmo funil que trouxe vocês aqui. Um grupo de anúncios, uma página de captação, um e-book, uma aplicação e uma abordagem direta pelo WhatsApp para marcar uma consulta individual. Vou abrir os bastidores desse processo para vocês entenderem quanto isso é valioso. Tá? Hoje, a gente está com um investimento de R$ 1.800 numa campanha exatamente como essa que eu mostrei para vocês. Para a gente, tá? A gente já entrou de faturamento 28 mil. Beleza? Vindo de 1.800 de investimento. Ok. Um cliente nosso, advogado, está fazendo o mesmo processo para divórcio. Beleza? Um e-book, um grupo de anúncio, uma aplicação, ganha uma consulta grátis, entra com ele no Zoom. Beleza? Já fechou 5 contratos. 5. Beleza? Tem 20 dias que ele está rodando essa campanha. Tá? Eu vou dar essa estrutura com o texto dos anúncios, o texto da página. Vou ajudar você a escrever um e-book. É um e-book de 10 páginas, 20 páginas no máximo. Tá? Quem fechar o treinamento hoje vai ganhar essa mentoria de bônus. Show? Vou apresentar para vocês aqui. Eu posso, né, apresentar a oferta da série de 4, são 4 treinamentos, tá? 4 treinamentos, 4 semanas, começa segundo que vem. Comunicação influente para advogados. O que você vai aprender aqui? A captar clientes e a vender os seus serviços de advocacia todos os dias com excelência.
Olha só, isso aqui que eu estou entregando, uma série, uma sequência de 4 treinamentos, é para mudar o jogo da tua advocacia. A gente aqui tem o compromisso de entregar mais do que a gente promete, sempre. Tá? Aconteceu em 100% dos casos, desde que eu entrei aqui de sócio, a Carol já fazia isso, e eu mantive esse processo com ela com muita excelência. Beleza? Então, ó, o que tu vai fazer aqui? Né? Tu vai aprender a mapear o teu público-alvo. Beleza? Quem que é o teu cliente? Você sabe quem é? Como que ele se comunica? Existe uma estratégia. Hoje, com o auxílio da inteligência artificial, isso ficou mais poderoso ainda. Chama mapeamento de campo semântico. Beleza? Mapeou o campo semântico é um treinamento só de mapeamento de campo semântico, de comunicação e identificação de dor, desejo e objeção do teu alvo. Mapeou, pegou essas informações, a gente vai trabalhar com elas durante uma semana. Um grupo no WhatsApp, teve a aula na segunda, uma semana direto, executando tarefa, mandando feedback no grupo e a gente acompanhando e orientando. Beleza? Passou esse período, segunda-feira de novo. Aí, ó, essa aqui é a doutora Margarete, ó. Olha o depoimento dela. Ela que é a Bambam, eu chamo ela de a combativa. Não aceita decisão de juiz, né? Entra com recurso direto. Olha, esses três aqui são nossos alunos, nossos mentorados, né? O Túlio, a doutora Margarete e o Rafael Dorval. Eles são hoje, os três têm os seus produtos digitais já, mas começaram com a gente bem no comecinho. Dorval, eu falo que é um caso de sucesso, ele foi o primeiro advogado, esse aqui, ó. Primeiro que a gente atendeu. Top. Então vamos lá, ó. Vou falar para vocês o que a gente vai resolver aqui. Já vou continuar falando o que vai ter no treinamento. Ó. Falta de conhecimento, isso aqui é um problema assim, unânime. Falta de conhecimento e comunicação influente para a advocacia, dentro das regras de publicidade da OAB. Linguagem técnica é inacessível, eu acabei de falar. As regras, né? O que pode, o que não pode. O que a OAB não está nem aí se você fizer e você deixa de fazer, porque você não sabe como usar. Ó, os segredos do seu cliente ideal. Essa aqui, ó, a gente vai mapear com uma estratégia poderosa de mapeamento de campo semântico, pegar a comunicação original do teu cliente e a tua essência. Ó, hoje eu fiz uma reunião com uma advogada que ela falou assim, cara, sabe qual é o meu problema? É que quando eu vou... Cara, pega essa que essa é valiosa. Ela falou assim, quando eu faço um vídeo, parece que é outra pessoa. Eu falei, cara, é isso que eu resolvo. Isso até antes dos advogados, sabe? Uma advogada top, tem muito resultado já, ela não tá começando. Ela tem 3 escritórios, entendeu? Mas qual é a dor dela? Produção de conteúdo. Por quê? Porque quando ela vai falar, ela tenta fazer como outra pessoa. Ou com a agência que atende ela, que falou para ela fazer desse jeito, ou ela vê alguém e ela, se você não mapear a comunicação do teu alvo e não despertar a tua comunicação original, vai parecer que é outra pessoa. Certo? Beleza? A gente vai desvendar isso aí. Comunicação de vendas para redes sociais. Ó, rede social tem que ser influente. Beleza? Ah, Flávio, mas o Instagram é muito ruim para vender. O teu. O meu vende pra caramba, os dos nossos clientes também. Qual mas, pô, tem que postar todo dia, tem que fazer. Não, não tem, não. Eu sou um exemplo claro disso, alguns clientes nossos também. Tá? A gente tem muito resultado no Instagram quando a gente encaixa um funil de consciência, que é isso aqui que eu vou ensinar para vocês. Como pegar as pessoas no nível de consciência baixo. Lembra que a advocacia no Brasil, vocês sabem muito bem disso, é uma advocacia que não é preventiva, né? Como em outros lugares do mundo. O brasileiro primeiro ele reza, depois ele tenta resolver sozinho, depois ele chama o advogado. Então, para usar a rede social para vender, é possível, mas tem que fazer isso de maneira inteligente. É isso que eu vou ensinar para vocês aqui. A gente vai ter um treinamento top de Instagram, de comunicação Instagram, para vender. Advocacia todos os dias. Storytelling e narrativas para a advocacia. Além da parte de história, e obviamente além do que a gente falou aqui, do que está no e-book,
eu vou deixar vocês muito bons em contar história, tá? A gente vai explorar as 3 técnicas, que é a anedota, a origem e a jornada do herói, de maneira prática. Pegou? Ó, deixa eu só voltar aqui rapidão. Aqui, ó, nesse segundo treinamento, segunda-feira, dia 21, vai executar. Tem tarefa, vai postar, vai mandar o resultado no grupo. A gente vai formar uma comunidade forte. Tem alguns mentorados nossos que já estão dentro, e agora eu estou abrindo para pessoas de fora. Algumas outras pessoas que fizeram consultoria individual comigo também já avançaram. A gente vai entregar o conteúdo, dar a missão, a tarefa e ir acompanhando vocês durante a semana. Beleza? Mesma coisa aqui, ó, storytelling narrativa. Vai falar, se quiser gravar reunião com o cliente, consulta, grava, me manda que eu vou analisar, vou assistir, vou analisar. É pegada mentoria, tá? Eu só não coloquei o nome de mentoria aqui porque eu não quero chamar pessoas que queiram mentoria. Eu quero pessoas que queiram treinamento, que queiram executar, colocar em prática e ter resultado. Beleza? O que me diferencia dos outros profissionais dessa área? Eu estou focado em resultado. Beleza? Meu foco é resultado. Resultado de quem? Dos meus clientes, dos meus alunos. Beleza? Aqui, ó, narrativa. Isso aqui a gente não falou nem aqui, nem no e-book, tá? Esse processo aqui é top. Você aprende a criar uma narrativa por trás da tua oferta, teu poder de vendas aumenta demais. Teu poder de fogo para vender fica muito forte. Quarto treinamento. Conteúdos de alto valor para a atração de clientes com inteligência artificial. Não dá mais para ignorar isso aqui, tá? Inteligência artificial é uma coisa muito prática. Então, a gente vai destrinchar isso aqui para você produzir conteúdo com inteligência humana e artificial. Beleza? Vamos juntar os dois, a essência na produção de conteúdo dentro das regras da OAB. Dá para treinar o chat GPT para ser um especialista em criar conteúdo para vocês, com a orientação e com a supervisão de vocês dentro das regras de publicidade da OAB. É só isso? Se você agir rápido, você vai ganhar o acesso a uma masterclass top de Instagram com inteligência artificial. Aqui é estratégia pura do Instagram, com a IA. O e-book Empresa Sem Cópia e Negócio Sem Lucro. Esse e-book aqui foi o primeiro e-book que a gente colocou para rodar para captar cliente na prestação de serviço. Esse e-book aqui vai te ajudar a criar o teu e-book, tá? Mas quem fechar hoje vai ganhar a mentoria para criar o próprio e-book. Eu vou ajudar, vou pegar na mão e a gente vai criar um e-book top. Treinamento. Esse treinamento é top demais. Com o Nixon, esse é um aluno nosso, um mentorado nosso, que é especialista em tráfego. A gente trouxe ele para dentro de uma mentoria para dar uma aula. Era para dar uma aula de 1 hora, 50 minutos. Ele deu uma aula muito completa, top demais. A gente colocou para vender e agora está como bônus se você fechar hoje. Beleza? Então já são 3 bônus, 4 treinamentos. Serão 4 semanas. Beleza? Ao vivo no Zoom. Durante esse período de 1 mês, a gente vai ficar fortão no senso de comunidade. Eu quero vocês juntos comigo, executando as tarefas, a gente acompanhando, dando feedback, pegando na mão de vocês. Beleza? Ah, qual que é o investimento, Flávio? Esses treinamentos que estão aí, facilmente eles seriam vendidos por R$ 1.000 cada um. Facilmente. Beleza? O que daria R$ 4.000. Obviamente, a gente reduziu esse preço para R$ 2.000 nos 4 treinamentos. E quem fechar agora, além da mentoria individual, ou da mentoria em grupo, para tratar do e-book, além desse acompanhamento e feedback individual dentro do grupo, além dos bônus que estão disponíveis aqui, vai ganhar um desconto top. Vai pagar 997. Mas só para quem fechar agora. Beleza? Carol, o link está aí. Pode colocar. Ó. Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Tem acesso à gravação por 1 ano dentro da plataforma. Beleza? 1 ano para você assistir quantas vezes você quiser. Vou deixar o link da página aqui. Eu quero que vocês tomem essa decisão, né, que é a decisão que nossos
nossos alunos, nossos cases tomaram para estar no lugar onde eles estão hoje. A gente recebe feedbacks diários aqui de pessoas que mudaram o game por causa da parte de comunicação e a parte estratégica. Sabe como é que fica essa parcela no cartão? Fica 12 vezes R$ 99,70. 12 vezes R$ 99,70. Não não é uma, como é que é? A pizza, né? Sei, a pizza que eu como aqui, que a gente pede, dá isso, né? Dá até mais, porque nós somos 5, eu, a Carol e mais 3 crianças. Então, a nossa pizza é muito mais cara do que isso. Tá? Então, eu espero que vocês tomem a decisão certa, né? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa sobre o conteúdo, sobre a oferta, quiser pedir uma orientação, pode falar comigo. Tem a Jess, que é a nossa parceira, nossa closer, né? Ela é nosso braço direito, ela está lá no grupo como equipe e vocês podem chamar ela. Pode chamar a Carol, pode me chamar também, quem quiser, quem for mais ousado, quiser me chamar direto, pode chamar também, que eu respondo sem problema. Beleza? Tamo junto. Ó, de 2.000 por 997, 12 vezes de 99,70. Não, não tem, eu não vejo nenhuma chance. Aliás, vou te falar, tem uma chance do que o que eu ensino, do que a Carol ensina, dar errado. É você não aplicar. Se você comprar o treinamento e não aplicar nada, a gente tem aluno aqui, tem uma advogada aqui, que ela fala na maior cara de pau, ela fala, cara, eu nunca assisti nenhuma gravação. Eu só entrei ao vivo e nem todas as aulas. Entrava uma ou outra ali. Do que eu vi no ao vivo, eu não apliquei nem 20%, e ela já tem resultado. Se você pegar uma coisa que eu apliquei, que eu ensinei aqui hoje, e aplicar no teu negócio, você vai ver a diferença. Se você aplicar um elemento desse treinamento de 4 semanas, com esses bônus, o funil do e-book, eu vou ajudar vocês a escrever o e-book. Isso custaria muito mais, mas essa do e-book é só para quem fechar hoje, beleza? 12 vezes R$ 99,70. Não tem nenhuma chance de dar errado, a não ser que você não aplique. Beleza? Carol, tá entregue o conteúdo? Vamos jantar? Vou fazer um jantar top para a Carol e vou receber vocês que estão chegando. Já chegou uma notificação aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tamo junto. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê no treinamento. Tchau.